em torno do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Queremos te buscar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para buscar instruções de Ti, buscar direção, Senhor, meu Pai, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Tu conheces cada coração que está aqui. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, vai, Senhor, direcionando, Senhor, que a Tua casa esteja cheia da Tua presença, que a Tua glória esteja neste lugar, Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, nós viemos Te cultuar nessa noite, entregar o nosso melhor para Ti, Senhor, meu Deus. Saímos da nossa casa, Senhor, e queremos sair daqui deste lugar tocados pelo Senhor, transformados pela Tua presença, Senhor, de glória em glória, como diz a Tua palavra. Cada dia mais fortalecidos em Ti, cada dia mais, Senhor, arraigados, Senhor, no Senhor que é a rocha, Senhor, porque pode vir tempestade, pode vir, Senhor, ventos, Senhor, mas nós não seremos abalados, porque estamos plantados na rocha. A nossa casa está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, vai tomando direção desse culto. Tudo que fizermos aqui seja para a glória do Teu santo nome. Já vai, Senhor, a equipe de louvor, Senhor, todos aqueles que estão servindo nessa noite, vai, Senhor, capacitando, Senhor, vai direcionando em nome de Jesus. Que o Senhor venha a estar com a professora das crianças, Senhor. Abençoa cada criança que vai estar subindo para essa linha, cada adolescente. Seja conosco também no momento de união, de comunhão com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Que seja uma noite de celebração a Ti, de alegria, né, na Sua presença, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor nos deu uma semana maravilhosa, uma semana de bênção, uma semana em que nós abrimos os olhos, Senhor, e contemplamos a Tua beleza, a Tua majestade, em cada momento do nosso dia, em cada olhar pela natureza. Senhor, o Senhor falou conosco, Senhor, em todos os momentos. Por isso nós estamos felizes nesse dia, estamos alegres por estarmos na Tua casa, Senhor, e podemos adorar o Teu nome, a beleza da Tua santidade. Se manifesta, Senhor, no nosso meio. Espírito Santo, te peço, o Senhor vem com poder neste lugar, vem com unção que despedaça todo o jugo. E, Senhor, nós já queremos repreender tudo que não provém de Ti, todo esse espírito contrário seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, que Tua paz, Senhor, nós possamos escutar a Tua voz nessa noite. E as outras vozes venham a se calar, mas que a Tua voz seja ouvida, proclamada neste lugar, para que o Teu reino avance, Senhor, e cresça. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome. Amém? Aleluia. Pode se levantar, louvando o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
sempre nos tormentores. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Irmãos, quando a gente vai buscar uma palavra para Deus, Ele sempre tem que falar com a gente antes, né? E assim, essa palavra falou comigo, porque muitas vezes, mesmo assim, a gente vindo na igreja, todo sábado, fazendo sua obra, jejuando, a gente se sente assim. A gente se sente assim que está faltando, que está devendo, que tem que fazer mais. E esse sentimento a gente tem que se cobrar mesmo, né? Porque muitos dos que estão aqui, e eu me incluo entre eles, a gente está morto espiritualmente. A gente precisa crescer de forma espiritual, precisa abrir nossos olhos. A Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? A gente precisa de pessoas para estar servindo, para fazer algo do Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, que os olhos presentes no nosso meio, meu Senhor. Continue presente aqui, meu Senhor. Continue abençoando cada um de nós, meu Senhor. Iluminando os olhos da sua casa. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, meu Senhor, para que a gente possa receber a sua palavra, meu Senhor, uma palavra de confronto, uma palavra de amor, meu Senhor. Senhor, meu Deus, capacite o pregador da noite. Tira todo o seu medo, a sua ansiedade, meu Senhor, para que ele passe o seu amor, a sua sabedoria, meu Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente possa receber a sua palavra, meu Senhor. Que cada um aqui, meu Senhor, continue fazendo a sua obra para glorificar e edificar o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tua face, de repente.
Tu
nós também temos que ofertar e dar os nossos dízimos, né? Eu gostaria também de dizer que, né, a oferta de Deus é uma forma de agradecer a todos o seu sustento e tudo que Ele nos dá. Então hoje, né, vamos ser agradecidos, né, e ofertar e dizimar na casa do Senhor. Podemos ir ofertar, por favor. As crianças, eu queria chamar os diretores de segurança civil, que a gente está orando por eles. Quem fez aniversário no mês de julho, vem aqui, a gente orar por você. Tem bastante gente que fez aniversário esse mês, hein? Tem mais? Quem mais? Vem, Luca. Vamos orar, Papai do Céu. Aleluia. Bastante gente esse mês, hein? Olha só. Vamos chamar para cá? Vamos orar por eles? Senhor, nós queremos agradecer, Senhor. Estamos felizes por mais um ano de aniversário dos meus irmãos. Que o Senhor possa conceder a eles um ano maravilhoso, Senhor. Um ano de bênçãos, um ano de alegria, Senhor. De muita felicidade, de prosperidade, Senhor. De alegrias. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles, Senhor, das tuas bênçãos sem medida, meu Pai querido. Em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus parabéns, viu? Glória a Deus. Agora eu vou chamar as crianças para subir, as crianças e os adolescentes. Vamos subir para essa linha? Vamos. Semana passada eu fui sentar comida, eles estavam estudando tão bonitinho, gente. Que gracinha, eles fazendo a liçãozinha tão lindos, maravilhosos. Então, de parabéns. As crianças, os professores também. Viu? Então, de parabéns. E aproveita bastante quando vocês estão lá em cima para aprender mais de Jesus, tá bom? Vamos orar? Depois vamos para cá. Senhor, em nome de Jesus, estão os pequeninos, estão os adolescentes, que vão aprender mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, esteja com eles, Senhor, direciona os professores, Senhor, abre o entendimento deles, e quando eles forem adultos, eles não venham esquecer daquilo que eles aprenderam quando foram crianças, conforme diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um deles, e declaro que vocês são uma bênção, amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu estar chamando o pregador essa noite, eu quero falar algo para vocês assim. Ninguém sai de casa para vir para a igreja por nada, né? A gente sai de casa para vir para a igreja com um propósito. A gente vem buscar Deus. Com certeza, eu falo de mim. Eu quero deixar algo ruim de mim aqui e levar algo de bom de Deus. Pelo menos uma coisa, né? Mas eu sei que Deus ele é maravilhoso, misericordioso, sempre nos dá muito mais do que a gente, né, vem buscar. Então, quando alguém vem ministrar a palavra aqui em cima, essa pessoa que veio ministrar aqui, ela se preparou. Ela orou, ela jejuou durante a semana, ela buscou. Deus falou com ela primeiro, né, para depois ela passar a mensagem para nós, como igreja. Eu me falo junto, como sou igreja, também quero receber a palavra. Então, a pessoa que vem aqui, às vezes a gente olha a pessoa como pessoa, gente, e a gente, né, fica pensando assim, será que, né, será que ele vai falar uma coisa, será que não vai? Mas é uma direção de Deus para mim e para você. Então nós precisamos prestar atenção, né, na hora da palavra, não só na hora da palavra, na hora dos louvores. Desde que nós chegamos aqui, Deus já está falando para a gente. E a gente precisa estar atento, né, toda a palavra que Deus fala, através da palavra, né, porque eu estava meditando na palavra hoje, é bem rapidinho que eu quero compartilhar com vocês. Vocês lembram quando Moisés subiu um monte para pegar os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei? Ele se demorou demais lá. Né, e o povo ficou revoltado, ficou agitado. E falou isso aqui, está lá em Êxodo 32:1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Moisés tinha tirado eles do Egito, tinha feito tantos milagres para tirar eles do Egito, e olha o que eles falam de Moisés: esse homem aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele.
faz um bezerro de ouro para a gente aqui, né? Que aí ele vai substituir o Deus Todo-Poderoso que tirou a gente do Egito. Olha aqui. Que coisa absurda, né? Então, nós precisamos ver as pessoas que vêm aqui trazendo a palavra, que aquela palavra é a palavra de Deus, né? Ela buscou, Deus falou com ela e ela vai falar com a gente, né? Então, a gente precisa valorizar cada um, né, que vem trazer aqui a palavra, vem trazer uma palavra de oferta, que vem trazer uma palavra de abertura do culto. A pessoa se esforçou para estar trazendo, para escutar a voz de Deus, para trazer algo para nós. Então, eu queria falar isso para vocês e quero falar que eu vou abrir agora, a partir desse mês que vem, a oportunidade para quem quiser falar a palavra de abertura, a palavra de oferta. Vocês podem falar comigo. Quem quiser, tá bom? Pode falar comigo. Você vai aprender, você vai estudar, né? Para você trazer a palavra aqui. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Amém. Isso. Glória a Deus. Porque a gente precisa de um empurrãozinho para a gente aprender mais, né? Às vezes a gente deixando para a gente mesmo, a gente fica meio assim, né? Mas se você falar que eu tenho que levar uma palavra de abertura, eu vou me esforçar, né? Então, né? Eu acredito que todos vocês são capazes. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos chamar o pregador dessa noite. Vem cá. É o cooperador Jackson. Tenho certeza que ele buscou a palavra, que ele fez a lição de casa, que Deus vai usar ele grandemente. Amém? Vocês estão com expectativa? Eu estou com expectativa de Deus falar comigo através da vida dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para ele. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, que vai trazer a tua palavra nessa noite. Pai, vai tirando todo o nervosismo, Senhor, tira tudo que é dele, que a tua voz venha falar através dele. Que todas as outras vozes se calem, somente que a tua voz, Senhor, venha falar através da vida dele. Em nome de Jesus, usa com sabedoria, com graça, com unção, que eu quero repreender tudo que seja contrário, e tudo que seja contrário ao teu Espírito Santo, que possa querer atrapalhar essa palavra, que, em nome de Jesus, que seja repreendido agora. Nós venhamos a absorver, seja uma semente plantada no nosso coração e que venha dar muito fruto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cumprimento a igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Não crie expectativa, gente, pelo amor de Deus. Não, estou brincando. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Toda vez que chega o dia eu penso que por que eu fui aceitar? Fala assim, Toda vez eu penso vai desanimar os outros. Não, assim não. Mas Deus capacita, amém? E eu quero começar abrindo a palavra em Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém? Eu peço que os irmãos fechem os olhos agora para orar para a palavra de Deus entrar no nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, meu Deus, o nosso coração, para que sua palavra seja penetrada, Senhor, em cada coração, em cada um que vem buscar a sua palavra hoje, meu Deus. Eu peço que o Senhor me use conforme a sua vontade, não fale aquilo que eu quero, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que, quando Deus falou comigo, eu estava à noite, eu orei, falei, meu Deus, me dá uma palavra, que tinha passado sábado, domingo, e eu não tinha nada para falar, tinha a mínima ideia do que eu ia pregar. Aí segunda-feira eu cheguei de serviço e na hora que eu abri a palavra, caiu em Tito. Em uma passagem que eu estava
lendo antes, né? E a carta de Paulo a Tito é uma carta muito forte. É uma carta que aqui, como nós vemos no capítulo 2, do 11 ao 14, fala sobre a salvação, fala sobre a misericórdia que Deus tem por nós, né? E nessa carta, quando Paulo deixa Tito ali em Creta, na Grécia, é uma cidade muito problemática. É uma cidade que tem muito... O povo de Creta não era um povo muito bem culturalmente. A cultura de Creta já era meio ruim. E ali para estabelecer a igreja, e Paulo deixa Tito ali para erguer novos líderes, para a igreja ficar forte com a nova liderança, né? E eu quero ler com os irmãos em Tito, capítulo 1, do 5 até o 15. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não inaciável, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes hospitaleiro, antes amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio próprio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, de como para convencer os que contradizem. Ali em Creta, irmãos, se levantou vários falsos profetas. Gente que usava a fé cristã para ter benefício próprio. E Paulo, vendo isso, manda Tito, que era um fiel companheiro dele, que passou por Corinto, passou pela Galácia, viajou junto com Paulo. E Paulo confiava muito em Tito. Ele manda Tito para lá para erguer uma nova liderança, para que os líderes tivessem essas qualificações, para a igreja poder crescer. Mas por que Paulo manda a Tito lá e erguer esse tipo de pessoa, sendo que era uma cidade que tinha muita dificuldade em achar pessoas com essas qualificações? A missão de Tito ali era olhar para as pessoas, ele ser exemplo primeiro, para poder erguer o resto das pessoas que estavam ali. E eu fiquei pensando, e quando eu li a primeira vez Tito, eu pensava que era responsabilidade só dos outros, que era responsabilidade do pastor, da pastora, apenas dos líderes. Os líderes tinham que ser irrepreensíveis, como está escrito aqui. Mas quando a gente começa a ler mais profundo o texto e pede a direção de Deus, você vê que Deus não está falando só com os líderes. Ele está falando com a igreja toda aqui. Porque a igreja de Creta estava fraca espiritualmente, como o Fabinho falou no começo. Às vezes nós estamos mortos espiritualmente. Nós viemos ao culto, nós cultuamos. Falamos, sábado eu vou na igreja, tem lugares que é no domingo. Tira um dia da semana para vir na igreja. Mas da porta para fora, esquece. É crente só naquele dia. Não adianta ser crente só no sábado, só quando eu venho aqui. É ser crente o tempo todo. Eu saio daquela porta, ali sim eu tenho que dar um bom testemunho, e aqui como está escrito, ser irrepreensível. É difícil, irmãos, não é fácil, porque a carne grita muito alto, e às vezes nós deixamos a carne falar mais alto e não damos um bom testemunho fora. E as pessoas de fora olham para quem é da igreja e pensam, olha lá o crente. Não fala eu, não fala você, fala olha lá o crente. O crente está fazendo besteira ali, ó. Olha o crente pecando. E essa palavra falou comigo, porque esses dias, onde eu trabalho, a gente foi para uma viagem. E nessa viagem, tinha todo mundo da fábrica que estava ali, e quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, será que eu dei bom testemunho lá? Será que eu fui correto nas minhas atitudes? Será que eu fui sal da terra? Será que eu fui luz para o mundo? Ou me omiti? Só fiquei quieto?
Não falei nada, ninguém percebeu que eu estava ali, não fiz coisa errada, mas Deus não chamou a gente para isso. Quando Jesus fala ali no Sermão do Monte, Mateus 5:13, quando ele fala, sejam sal da terra e luz do mundo. O sal naquela época, irmãos, servia para preservar a carne, porque não tinha geladeira naquela época. Então, Jesus usou uma parábola, um jeito de falar com o povo, que era para o povo entender. Nós somos sal da terra. Para ser sal da terra, a gente preservar os nossos valores. Preservar os nossos valores e andar com quem também não é crente, para que aquelas pessoas sejam tocadas pelo nosso testemunho. Porque a Bíblia que muitos leem, as pessoas que não estão na igreja, somos nós. Somos as pessoas que estão aqui. Então, eu comecei a refletir em como eu estava me comportando o tempo inteiro. Não adianta me comportar de um jeito quando eu estou aqui e quando eu estou na fábrica eu sou de outro jeito. Não adianta. Ou se você está aqui e na sua escola você se comporta de outro jeito. Aqui você louva a Deus, faz tudo bonitinho. Chega na segunda-feira, que é para conviver com os irmãos, com quem ainda não está tão forte espiritualmente, você dá mau testemunho e afasta aquela pessoa de Deus. O Evangelho não é um Evangelho que forma crentes. O Evangelho tem que ser um Evangelho que transforma as pessoas. Então, irmãos, quando Paulo manda Tito para lá, o intuito primeiro é consertar a liderança para que as pessoas vejam e tenham vontade de falar, mas por que aquele cara é diferente? Eu quero ser como aquela pessoa ali. Por que ele é diferente? Às vezes você não precisa falar nada, suas atitudes falam mais por você do que você quando falamos pregar o Evangelho. Não é só simplesmente pegar a palavra de Deus, abrir um capítulo e começar a jogar um monte de Bíblia nas pessoas, que as pessoas falam, mano, crente chato. A maioria vai pensar isso. O que mais fala com as pessoas é o nosso testemunho pessoal. É o nosso testemunho quando não estamos na igreja, quando a gente está fora. Aqui todo mundo é crente, a maioria daqui são crentes, são pessoas que estão buscando a palavra de Deus, que sabem que aqui tem pessoas doentes, pessoas que estão procurando melhorar. Mas o mundo lá fora não é assim, irmãos. Todo mundo acha, e não estou errado, que as pessoas têm que ser como Paulo descreveu aqui. E seguindo o capítulo aqui, irmão, no versículo 10, que Paulo escreve aqui, porque existem muitos insubordinados, poravadores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam se pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Irmão, aqui quando Paulo escreve desse profeta, não é um profeta de Deus, é um profeta da Grécia, que frequentava ali, e Paulo usa esse profeta de lá, que era uma pessoa de lá, que já tinha essa visão dos cretenses. Os cretenses naquela época, eles eram pessoas que gostavam de sempre ganhar vantagem, sempre ter vantagem em tudo. E no sábado passado o irmão falou sobre o jeito brasileiro, né? Que nós temos. É a nossa cultura. Nossa cultura, infelizmente, muitas vezes tem esse problema. Não são todos os brasileiros que são desse jeito. Assim como era em Creta. Não eram todos os cretenses que eram ruins. Mas eles tinham essa cultura, eles sempre queriam levar vantagem. Naquela época, ali em Creta, era uma cidade muito pagã, porque ali eles acreditavam, os gregos ali acreditavam, que ali tinha nascido Zeus. E eles se orgulhavam em Creta disso. Porque era em Creta que Zeus tinha nascido. Então eles levavam aquilo muito como uma vantagem, como tendo vantagem, porque eles eram muito pagãos na época. Imagina você estabelecer uma igreja lá e levantar líderes com essas qualificações. Essa era a missão de Tito. Então, você via que ali, como Paulo disse, tem pessoas gananciosos, sempre querendo deturpar a palavra de Deus para tirar vantagem daquilo.
de pessoas mais humildes. E isso lembra muito a realidade que ainda hoje, infelizmente, existe. Tem muito falso profeta que levanta. E falso profeta, gente, não é aquele falso profeta que você vê de longe que é falso profeta. Esse não é falso profeta. Falso profeta é aquele que aparenta ter unção, aparenta ter a palavra de Deus, ele tem todas as qualificações, mas ele engana. Ele engana em coisa sutil. Ele vai mudando uma palavra aqui, vai mudando uma palavra ali, e se você não está lendo a Bíblia para entender que aquilo é mentira, você é enganado. Muitos são enganados. Então, por isso que eu recomendo que os irmãos leiam o capítulo 2 também, não vou me estender muito, porque o capítulo 2, Paulo ele fala sobre como cada grupo deve se comportar. Como os idosos devem se comportar, como os jovens devem se comportar, como as mulheres devem se comportar. E nesse capítulo, irmãos, eu peço que os irmãos venham em casa e cada um tenta se identificar em qual você se enquadra, para ver se você está seguindo essas recomendações. Eu quero ler o capítulo 3, que é uma forma mais abrangente de como Paulo estava falando com a igreja. As obediências às autoridades. Capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outra hora, éramos necessários, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando uns aos outros. Aqui, irmão, Paulo ele dá um tapa na nossa cara. Porque às vezes a gente também aponta para quem é de fora, falando, vamos lá, se estivesse na igreja não ia estar fazendo isso. Mas a gente tem que reconhecer que nós, muitas vezes, éramos como aquela pessoa. A gente tomava atitudes igual quem está no mundo. 99% das vezes. Alguns até continuam, né, irmãos? Então é normal. E Paulo fala isso para que a gente olhe para nós. Parar de olhar muito para o outro. E ver no que a gente está errando. Em como eu posso agregar para o reino de Deus. Porque como também falou ali, às vezes a gente está morto espiritualmente. E quer trazer pessoas com a gente, mas a gente não tem força. Para ser sal da terra, a gente tem que estar preservando os nossos valores. Estando em forte obediência com Deus. Então aqui, ó, no capítulo 5. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, as boas obras, irmãos, ela não vem porque a gente é bom e a gente consegue mudar da noite para o dia. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Vou mudar, vou parar de fazer tal coisa. Não é assim que acontece. É através do Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus deixou com a gente, é esse que transforma a gente. Não é o pastor mandando mudar, não é a pastora vindo falar para mim, não, você tem que parar, sei lá, de falar palavrão, você tem que parar. Não são eles que vão transformar a gente, é o Espírito Santo. Deles vem a correção, vem chamar a atenção. Você está vacilando aqui, é melhor você tomar cuidado. Vem a orientação, mas a transformação vem do Espírito Santo. A orientação vem dos pastores. A transformação vem do Espírito Santo. Então, eu convido os irmãos a pensar em como hoje é parecido com Creta. Era uma cidade totalmente diferente. Era uma ilha grande na Grécia, onde não tinha muitas pessoas com essas qualificações. E justamente Paulo fala para levantar essas pessoas, assim como é hoje em dia. Nós temos que procurar essas pessoas para nós
ser luz no mundo. E ser luz no mundo não é ser luz aqui na igreja. Se você luz aqui na igreja, você faz, irmão. Só uma vez na semana, 2 no máximo, que veio na oração na sexta. 20 sábado ou domingo, uma vez na semana é fácil. Ser luz no mundo é ser luz aonde você mais fica. Em qual lugar você mais fica? Você fica mais na igreja? Ou trabalhando, ou no seu ambiente social? No seu ambiente social você tem que ser luz. Não é, não. Muitas pessoas pensam, eu vou falar que eu sou crente porque muita gente fala que é ruim, que tem preconceito com crente. Você não precisa falar que você é crente. Você precisa demonstrar que você é transformado. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então aqui ele fala assim, a fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aqui Paulo fala sobre a vida eterna. Fala sobre o que nós temos que esperar, ter esperança na vida eterna. Nós temos que ter a convicção. Nós temos que ter a convicção que tem uma vida para daqui. Muita gente fala, vou aproveitar a vida aqui, porque a vida é uma só. Irmãos, aqui a gente só está de passagem. A vida eterna é com Jesus. E para aproveitar, desfrutar dessa vida eterna, nós temos que ser obedientes. E ser obediente não por obrigação, mas por prazer em Cristo Jesus. Por prazer de lembrar o que Ele fez para nós estarmos aqui hoje. De lembrar de tudo que Ele passou, do plano perfeito de Deus, para a gente subir com Ele. E Ele fala assim, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, façam uma afirmação confiadamente, para que os que tenham crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, quando Paulo escreve esse título aqui, é isso que ele está falando. As boas obras não vai te salvar. As boas obras aqui, ela não vai fazer você ir para o céu. As boas obras aqui são úteis aos homens. Eu sou útil? Eu não sou. Eu sou útil transmitindo a palavra de Deus. Mas a obra não é só aqui dentro. A obra não é só estar ali no sol. A obra é quando eu estou fora. A obra é quando o meu testemunho fala por mim e não o que eu estou falando aqui no microfone. E aqui ele aconselha a Tito a evitar. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade. Eu pesquiso muito. Eu falo, não, mas por quê? Eu quero uma resposta para tudo. Eu quero uma resposta para tudo. Tem que ter um porquê. E tem muita gente que acaba discutindo e quando você começa a entender que tem certas coisas que não vale a pena você discutir. Mesmo sobre a Bíblia. Porque tem coisas na Bíblia que Deus não revelou para a gente. Por exemplo, a volta. Está escrito claramente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Somente o Pai. Mas a gente quer saber se é antes ou depois da tribulação. A gente fica brigando. A gente que briga. Não, é porque depois. Tem gente que briga porque é antes. Isso não leva a lugar algum. A recomendação de Paulo aqui fala, não adianta você ficar discutindo coisa que não precisa. A gente tem que discutir aquilo que é saudável. Aquilo que vai edificar alguém. E ele fala aqui, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem que cria divisões. Enquanto que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Então, irmão, se a pastora chegar e me falar, já que você está causando divisão, você está fazendo coisa errada. Ela chama minha atenção uma vez, eu continuo. Ela chama a segunda vez, eu continuo.
Aí Paulo fala assim: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vivendo e vive pecando e por si mesma está condenada. Muitas vezes nós terceirizamos a culpa no inimigo, né? Não, porque é o inimigo, não sou eu, não, é o inimigo. Mas aqui Paulo fala claramente: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Aquela pessoa vive no pecado. Ela nada de braçada em pecado. E por si mesma ela está condenada. Porque o que afasta a gente de Deus é o pecado. É o pecado que afasta a gente de Deus. Assim como o irmão falou de Adão, quando ele comeu do fruto junto com a Eva, a primeira coisa que ele fez foi o que? Se esconder. Ele se afastou de Deus. Ele se afastou, ele se escondeu. Então o pecado, ele não te leva a só viver na carne, mas sim, ele te afasta de Deus. Ele quer que você, o pecado faz nós nos afastarmos de Deus, e o que Deus fez foi pagar os nossos pecados para estar próximo dele, para ter comunhão com o Pai. Então, muitas vezes nós temos que evitar o pecado, às vezes acaba evitando essas pessoas. Tem pessoas que não querem mudar, não aceitam a repreensão, porque a pessoa já está condenada por si mesma. Então, quando Paulo escreve essa carta a Tito, é uma carta que não foi especificamente só para Creta. Ele é útil hoje em dia. Então eu comecei a pensar: a conduta que eu tenho é salvar a terra? A conduta que eu tenho fora da igreja é luz do mundo? Eu queria que os irmãos colocassem na cabeça e às vezes pensassem, porque às vezes a gente acha que só vir aqui agradecer no sábado é o suficiente, vou ouvir a palavra, mas não busco em casa. Essas são as pessoas que já estão na fé. E para aqueles que não estão, o convite que eu acho que a maioria, 99% das pessoas que já aceitam Jesus quer, é que seja que aquelas pessoas que não estão na fé com a gente venham para próximo. Porque às vezes as pessoas falam para mim que eu mudei demais e que eu estou estranho, que eu já não sou o mesmo. Eu falo: glória a Deus que eu não sou mais o mesmo. Porque enquanto eu era igual, se eu virasse crente e continuasse a mesma coisa, eu falo: não, você não mudou, para mim isso é uma ofensa. Eu falo: meu Deus, o Espírito Santo não me transformou. E tem gente que já pergunta: você vai na igreja, você dá o dízimo? A primeira pergunta, que fica preocupado com o dinheiro, na verdade, né? Muitas pessoas já ficam preocupadas com isso, porque isso, irmãos, não é culpa da pessoa que vê assim. É culpa dos líderes insensatos que fazem isso continuar, que fazem isso ser um espantalho. Porque foi criado um espantalho. Principalmente no Brasil, você vê todos os pastores ricos viajando de carrão, e você pensa: o pastor está usando o dinheiro do negro. Então foi criado esse espantalho. Então, a carta de Tito, para hoje em dia, é muito importante. Para que nós abrimos nossos olhos e entender o que Deus tem para a gente. O que nós estamos entregando para Deus. O que nós estamos entregando fora da igreja. Não apenas dentro. Ambos é importante aos homens. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus e o nosso testemunho ela anda em conjunto. E sempre. É o tempo inteiro. Desde a hora que você abre o olho até onde você vai de carro sozinho, chega no seu serviço, chega na sua escola, você é crente. E as pessoas vão apontar o dedo para você, cobrando essas qualificações. E nós temos que ter essas qualificações. Nós temos que ser transformados. Nós não podemos ser apenas mais um. Ou se omitir, ou se esconder. Ser crente, mas não parecer que é crente. Para ninguém me falar para você: sou crente, mas me deixa quieto aqui e tá bom. Eu acredito em Deus, eu vou lá agradecer no sábado e está tudo certo. Irmãos, a lamparina ela não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para iluminar. A luz é feita para dissipar as trevas, assim como está escrito.
Então, o convite que eu faço para os irmãos é a gente se examinar, porque eu fiquei pensando muito sobre esse texto, em como eu tenho me comportado. Eu até fiquei meio assim de trazer para a igreja, parece que eu estou querendo apontar o dedo para alguém, mas não é isso, porque primeiro bate em mim, primeiro sou eu, primeiro dá na minha cara, para depois eu transmitir para os irmãos. Se alguém aceitar a palavra assim, amém. Mas é assim que funciona, irmãos. Eu fiquei pensando em como eu tenho me comportado, em como eu tenho levado minha vida fora da igreja, em como é importante a gente estar fiel à palavra, porque só a palavra que vai abastecer a gente. A gente abastece aqui no sábado, se enche aqui no sábado, no domingo já está no meio tanque e segunda-feira já está vazio. Então a gente tem que estar sempre vendo. A gente tem que estar sempre buscando para quando vir esses falsos profetas, a gente está de olhos abertos, para não ser enganado, para não ser levado. Em Mateus ele fala que aqueles que for seguir falsos mestres vão cair junto, porque foram enganados. A culpa não é só dos falsos profetas, sim daqueles que seguem também. Ah, mas é ignorância. Não é. A palavra é clara. Cordeiro vestido de lobo vestido de cordeiro é quando a pessoa aparenta ter as qualificações, mas não tem. E quem vai revelar isso pra gente não vai ser eu falando com os irmãos, eu falando mal de alguém, vai ser a palavra que vai revelar para cada um. Então por isso nós temos que estar firme na palavra. Porque cada carta de Paulo a pessoas, igual ele escreveu a Timóteo, a Tito, tem lugar que ele escreveu para a igreja, igual ele escreveu para a igreja de Corinto. E eu recomendo, irmãos, que uma leitura bíblica saudável é aquela que você tem que entender o contexto que aquela carta faz sentido. Porque se eu pegar um versículo solto fora de contexto, eu mudo completamente. Assim como o diabo fez com Jesus no deserto. Ele falou, está escrito, se joga daí, que Deus dará aos anjos ordens a seu respeito. Mas Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás teu Deus. Agora, se a gente não tiver a palavra, vai falar, se joga daí, você se joga. Porque ele vai mostrar, está na Bíblia. Aí você se joga. Você vai junto. Porque você não está firme na palavra. Então, o convite que eu faço para os irmãos, e a recomendação é entender. Se você vai começar a ler Gálatas, entende o contexto de Gálatas. O porquê Paulo escreveu aquilo para Galácia. Por que Paulo escreveu aquilo a Éfeso? Porque senão vai tirando tudo de contexto e acaba enganando aqueles que não leem. Para fazer sentido, se eu só pego e leio aqui dos cretenses, o irmão ia acreditar e está tudo certo. Mas tem que pesquisar qual é o contexto. Tem que dar o contexto para dar a palavra inteira. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso que eu queria entregar para os irmãos. E no final da carta, Paulo dá uma recomendação particular para Tito e faz as saudações finais, agradecendo. E é isso, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade. Espero que essa palavra tenha edificado os irmãos. Muito obrigado e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a Érica vai estar trazendo para apresentar a Lia, né? E o pastor Adalberto, eu queria chamar ele para estar apresentando a netinha. Né? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero passar a minha oportunidade para o Senhor, porque como avô, eu acho tão importante o Senhor apresentar ela para o Senhor. Não é verdade? Eu acho, Senhor. É muito importante mesmo, né? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, nem sabia, não estava preparado. Quero trazer alguma coisa, né, para falar a respeito, para poder explicar. É bom
todas as coisas que nós fazemos na igreja, explicar, para que as pessoas não simplesmente façam, né? Tenham entendimento daquilo que é feito na igreja, né? Então, nós como cristãos, como crentes, nós não batizamos criança, como todos já sabem, mas quase todos nós viemos do berço cristão da Igreja Católica. Então, eu fui batizado e eu acredito que quase todos aqui foram. Então, nós não batizamos, porque o batismo é algo que tem que ter entendimento. Então, não tem como uma criança ser batizada se ela não tem entendimento nenhum. O que nós fazemos? Jesus foi apresentado no templo, quando ele fez 40 dias. Isso era uma tradição na época judaica, da religião judaica. Mas nós, como crentes, nós apresentamos o bebê. Nós apresentamos o bebê a Deus e à igreja. A igreja que nós congregamos, a nossa comunidade, um bebê que nasceu. Mas, na verdade, eu queria chamar o Marco que vem aqui, a Érica. E assim, essa apresentação que a gente faz, a gente apresenta a igreja, o bebê que nasceu, como um novo cristão. Mas é um compromisso, na verdade, dos pais. Os pais fazem um compromisso diante de Deus, diante da igreja, de ensinar essa criança, criar essa criança debaixo da graça de Deus, do ensinamento de Deus, como cristão. É isso que nós fazemos. Então, nós apresentamos o bebê para a igreja, a comunidade nossa cristã e para Deus. Mas o compromisso que faz aqui é Marcos e Érica, que vai ensinar essa criança debaixo dos ensinamentos de Deus, assim como o Luca também está sendo ensinado. Vocês podem perceber, ele gosta de orar, ele gosta de louvar, então ele já vai aprendendo já de criança. Então esse é o nosso compromisso que a gente faz quando a gente apresenta o bebê, né? Então hoje nós vamos apresentar a Lia, e antes de apresentar, nós apresentamos, oramos. Eu vou perguntar para os pais: vocês fazem aqui um compromisso diante da igreja de Deus de criar, de ensinar essa criança nos caminhos de Deus? Amém. Então está apresentado diante da igreja esse bebê, mas é um bebê para ser o sal dessa terra. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Amém. Todo mundo? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, Deus, te damos graça novamente por estar na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Deus da graça pela semana de trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o alimento de cada dia, Senhor. E queremos, Senhor, nessa noite especial, apresentar a Lia, Senhor. Os pais aqui fazem um compromisso, Senhor, de estar ensinando essa criança nos teus caminhos, Senhor, debaixo da tua graça e do discernimento, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor venha abençoar o casal, a Érica, o Marcos, a Lia, o Lucas, Senhor, para que eles possam ser o sal da terra no futuro, Senhor, que nós talvez não vamos estar aqui, Senhor, mas pedimos que o Senhor venha instruir eles, para que essa criança possa dar continuidade em toda aquela obra que o Senhor já fez e ainda vai fazer, Senhor. E por isso nós te damos graça e pedimos que o Senhor continue, Senhor, sempre conosco, Senhor, nos ensinando, nos dando discernimento, para aprender a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso e essa bênção maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida, porque faz parte da minha família, também é um pedacinho meu, Senhor. Então, muito obrigado, eu agradeço e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos concordem e digam amém. Amém.